Olá, minhas crianças do quarto ano, tudo bom com vocês? Então, hoje é sexta-feira e vamos iniciar essa linda sexta-feira, né? O sol está maravilhoso, que pena que nós não podemos ir à praia, não é verdade? Mas logo mais a gente vai poder dar continuidade às nossas atividades e o nosso cotidiano no nosso dia a dia, tá bom? Então, eu tô com muita saudade de vocês, estou aqui contando os dias e as horas que a gente possa voltar no presencial e a gente possa dar continuidade às nossas aulas, né, juntinhos, com o calor do nosso corpo, mas que a gente também possa nos proteger, tá, contra essa pandemia quando voltar o presencial, tá? Vamos aí torcer para que isso não demore tanto, tá? E vamos aí pedir sempre a Deus, né? Proteção e que Ele sabe o melhor para nós, tá bom? Então, como eu falei, tá? Vamos aí fazer a correção, tá certo? Da atividade de ficha e depois vocês vão colocar na página 238, tá ok? Para iniciarmos aí a continuidade do capítulo 2. Então, nós vimos que a chegada dos portugueses foi por volta de 22 de abril de 1500, tá? Liderada, tá? A expedição marítima foi liderada por Pedro Álvares Cabral, tá? E eles foram, a princípio, na localidade de Porto Seguro, que fica aí na Bahia, tá? E chegando lá, eles fixaram uma cruz, tá? Que eles tinham esse costume de fazer isso quando descobriam aí terras novas que não tinham dono. E eles fixaram uma cruz como posse dessas terras. Mas nós sabemos que essa terra tinha dono, sim, né? Porém, sabemos que foi retirado, né, essas terras dos seus donos, que eram os indígenas, tá? Então, a gente viu também que os portugueses, eles permaneceram 10 dias nesses lugares, para conhecer melhor, né, essas terras. E aí, a esquadra de Cabral, eles seguiram viagem para a Índia, mas, claro, deixando alguns homens para conhecer justamente essa terra aqui, o qual eles descobriram, tá? E se apossaram delas. E aí, o rei de Portugal, né? Depois de muitos anos mais tarde, por volta de 1530, o rei de Portugal ele enviou outros portugueses. E dessa vez foi para morar na tentativa da posse definitiva dessas terras, tá? E também nós vimos que teve um homem chamado Pedro Vaz de Caminha, tá? Que era um nobre português e que esteve sim na esquadra, né, liderada por Pedro Álvares Cabral, tá certo? Esse Pedro Vaz de Caminha, ele era um nobre, né, português e era funcionário muito responsável. Trabalhava para o rei Dom Manuel I, tá? E ele foi responsável para relatar como eram essas novas terras, tá? E ele fez, sim, as primeiras impressões que ele teve na terra, nessa terra maravilhosa que é o nosso território brasileiro. Ele relatou tudo em uma carta, tá? Para o rei de Portugal. E essa carta hoje, ela ficou de grande importância, tá? Como fonte histórica da nossa história brasileira. E hoje essa carta ela fica em Portugal, tá? Na cidade de Lisboa, tá ok? Arquivado aí, no Arquivo Nacional na Torre de Tombo. Então, bem interessante a gente saber sobre isso, tá? Então, após alguns dias, tá? Os portugueses na terra brasileira, nas terras brasileiras, algumas embarcações que eram comandadas por Pedro Álvares Cabral voltaram para Portugal. E uma dessas embarcações foi levada a carta de Pedro Vaz de Caminha, tá? Para o rei Dom Manuel I, tá bom? Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, por volta de 1500, né? Portugal era um reino, tá? E era governado por Dom Manuel I. E aí os povos indígenas, eles estavam organizados de maneira diferente, porém não tinham leis, não tinham governantes, não tinha nenhum chefe, e eles
viviam em harmonia, em grupo, tá? E viviam para trabalhar para a sua sobrevivência e para a sobrevivência de sua família. E aí os portugueses, quando observaram isso, eles acharam que os indígenas, por não ter reis, por não ter leis, por não ter governantes, se sentiam que inferior a eles, né? Os indígenas inferiores aos portugueses. Isso era a visão dos portugueses diante dos indígenas. Tá? Então, isso foi que favoreceu ainda mais, tá, essas posses dessas terras, que os portugueses se sentiram no direito de tomar essas terras dos indígenas, tá bom? Então, os portugueses, né, por eles acharem que os indígenas eram pessoas inferiores a eles, e por não ter nem lei, por não ter nem rei, acharam que era como se fossem povos nativos, era como eles eram reconhecidos pelos portugueses, tá? Então, e como se fossem pessoas selvagens, e que na verdade não era, né? Então, iniciou aí um pacífico, né, com o passar do tempo, com a chegada dos colonizadores, dos portugueses, e transformou aí uma relação de conflitos entre índios e portugueses, tá? Então, foi bem difícil aí, né? Com a chegada dos portugueses, foi muito difícil a vida dos indígenas a partir disso, tá? Então, os primeiros imigrantes, que foram os portugueses, né, para o Brasil, aconteceu aí por volta de 1530, quando os primeiros colonos chegaram para viver no território e assim garantir posse das terras, tá? Então, entretanto, né, eu estou vendo aqui na página 237, essas migrações portuguesas aconteceu somente no período de colonização, tá? Depois de alguns séculos, tá? Após o Brasil se tornar aí independente de Portugal, tá? Muitos portugueses continuaram vindo, tá? Na tentativa de, claro, mudar de vida e também fugir de guerras e perseguições em seu país. Aqui, Portugal também sofreu por várias guerras, tá? E várias perseguições. Então, por esse motivo, né, a cultura portuguesa faz parte aí da nossa formação brasileira, tá? Todos os povos produzem culturas e deixam suas marcas por onde passam, tá? E aí é verdade. E os portugueses, eles realmente não foi diferente disso aí, tá bom, meus amores? Então, nós vamos agora ver a colonização do Brasil, tá? A tia Juliana vai aí ler com vocês, tá ok? E vocês vão ver, né, o que é moendas, o que é engenho, tá? Como é que foi aí o processo da cana-de-açúcar e aí todo o processo da colonização, tá? A importância, como era a importância da cana-de-açúcar e todo o processo, como é que eles iam na moenda e aí passava pelos engenhos, passaram pela moenda e aí como era todo o procedimento aí do trabalho para se fazer o açúcar. Tirava aí um caldo grosso, né, da cana-de-açúcar para fazer esse produto, que esse produto era muito importante na produção aí para os portugueses, tá bom? Adquiriram vários lucros, tá ok? Então, vocês vão conhecer aí um pouquinho sobre mais essa história e logo mais nós estaremos voltando, tá? Para fazer nossa atividade de classe, tá bom, meus amores? Beijo!